Se as preferências sexuais das mulheres são liberadas e não controladas, elas destroem civilizações. Se as mulheres têm a liberdade de escolher, formam-se haréns. Se as mulheres têm voz em assuntos que dizem respeito à segurança de uma nação, então essa nação inevitavelmente morrerá. É tão simples assim. Uma vez que você percebe que isso compreende toda a base por trás da sociedade civilizada. E se não, você entenderá até o final deste vídeo. Como este é um assunto complicado, deixe-me expor brevemente sobre o que estou falando neste vídeo, para que você possa acompanhar mais de perto. As mulheres, em um nível instintivo, não se importam muito com sua tribo, nação ou civilização. É da natureza delas não fazê-lo. As mulheres são seres biológicos como todos os demais. E procuram maximizar suas chances de ter descendência viável. Este meio século de experimento, liberação e empoderamento político feminino terminou em desastre para o Ocidente. E o dano causado ao Ocidente pode ser irreparável. E a única solução seria um retorno a uma sociedade mais patriarcal. E isso parece altamente improvável. Eu quero que você guarde este pensamento-chave, pois o significado ficará mais claro à medida que este vídeo avançar. Ao me referir às mulheres ocidentais, estou tratando-as como um coletivo, ou de maneira geral. É importante reconhecer que existe um espectro, e cada pessoa é única. No contexto deste vídeo abordarei as mulheres ocidentais e suas características como um som. Reconheço que este é um assunto sensível, e que as mulheres com filhos apresentam diferenças em relação às mulheres mais jovens. Entretanto, é essencial discutir os traços gerais que caracterizam as mulheres ocidentais. Se você é uma mulher assistindo a este vídeo e se sente ofendida, gostaria de enfatizar que reconheço que cada mulher é única, e que nem todas compartilham as mesmas características. Entretanto, existem certos padrões de comportamento que são facilmente identificáveis e que merecem ser discutidos. As mulheres historicamente não foram as responsáveis pela construção dos maiores edifícios da civilização. E não são e nunca foram responsáveis por mantê-los. Esse fato é corroborado por diversas civilizações ao longo da história. Portanto, para deixar claro, não estou responsabilizando nenhum grupo ou gênero específico neste vídeo. Estou apenas tentando compartilhar a minha perspectiva sobre o mundo que todos nós recebemos como legado. E vamos esclarecer isso: as mulheres podem não demonstrar um alto nível de lealdade à sua tribo. Elas nunca foram e não serão. A razão para isso é que não está em sua natureza agir dessa forma. Atualmente, as mulheres não enfrentam penalidades por convidar grupos de homens estrangeiros e não assimiláveis para o Ocidente. Então, elas votam em partidos que promovem a redistribuição da riqueza nacional para apoiar esse grupo de homens agressivos e hostis. E as mulheres em posições de poder até celebram abertamente a destruição que isso provoca em seu próprio povo. E insultam abertamente aqueles que procuram manter sua cultura e civilização da obliteração, como no vídeo a seguir da política alemã doutora Steffi von Berg em Hamburgo. Senhora Presidente, senhoras e senhores, a nossa sociedade vai mudar. Nossa cidade vai mudar radicalmente. Eu estou da opinião de que, em 20 ou 30 anos, não teremos mais maiorias étnicas em nossa cidade. Isso é o que teremos no futuro. E eu digo a vocês de forma bem clara, especialmente aqui na direção da direita. À medida que nossas sociedades enfrentam crescentes perigos devido à presença de indivíduos como a senhora Kornberg, a situação se torna cada vez mais preocupante. E embora as mulheres possam adotar medidas para garantir sua segurança, a responsabilidade fundamental pela proteção provavelmente continuará a ser atribuída aos homens. Essa questão é de extrema relevância. Assim, a liberdade que as mulheres desfrutam dependerá unicamente da vontade ou da capacidade de seus homens em assegurá-la. Portanto, a questão se coloca de maneira urgente. Por que as mulheres adotam esse comportamento, o que leva as mulheres a traírem seu grupo? Além disso, de que maneira a situação atual se distingue das anteriores? A emancipação das mulheres se concretizou com a conquista do direito ao voto, permitindo que, em uma sociedade democrática, elas exerçam sua cidadania de acordo com suas necessidades e imperativos biológicos. O que quero destacar com isso é que estudos genéticos recentes revelaram que, antes da Era Moderna, aproximadamente 80% das mulheres conseguiam se reproduzir, em contraste com apenas 40% dos homens. A conclusão que se impõe é que alguns homens do topo tinham acesso a várias mulheres, enquanto os 60% dos homens em condições menos favoráveis enfrentavam a ausência de oportunidades para o acasalamento. As mulheres evidentemente não se opunham a compartilhar um homem considerado superior com várias mulheres, optando por ser uma entre muitas ao lado de um homem de liderança, ao invés de se contentar com a atenção exclusiva de um homem em posição inferior. Roy Baumeister, um renomado psicólogo social da Florida State University, fez a seguinte afirmação:
Seria chocante se essas probabilidades reprodutivas muito diferentes para homens e mulheres não produzissem algumas diferenças de personalidade. Para as mulheres, a abordagem mais eficaz é acompanhar a corrente, manter uma atitude amigável e optar por estratégias seguras. É bastante provável que um homem se apresente e ofereça relações sexuais, possibilitando a chance de ter filhos. Tudo o que importa é escolher a melhor oferta. Somos herdeiros de mulheres que optaram pela segurança. Para os homens, a visão era significativamente distinta. Se você seguir a multidão e optar pela segurança, é provável que não alcance seus objetivos. A maioria dos homens que viveram ao longo da história não possui descendentes vivos atualmente. Seus caminhos eram apenas becos sem saída. Portanto, era essencial assumir riscos, experimentar novidades, ser inovador e explorar diferentes possibilidades. Muitas sociedades, incluindo as ocidentais, desenvolveram um plano para mitigar as lutas internas que surgem, pois a maioria dos homens do grupo interno não possui acesso sexual às mulheres ou a capacidade de ter filhos legítimos. Dessa forma, todos os machos têm oportunidades praticamente equivalentes de se reproduzir. Civilizações organizadas e desenvolvidas sempre necessitaram estabelecer um consenso sobre a distribuição justa das mulheres, a fim de motivar os homens a se dedicarem à produção e a se interessarem pela saúde e segurança da sociedade. Entretanto, assim como outros arranjos culturais que mantiveram a unidade do Ocidente ao longo dos séculos, essa estrutura está se desmoronando. Isso é evidenciado por um aspecto fundamental. Atualmente, nenhum país ocidental alcança os níveis de reposição em suas taxas de natalidade. Isso pode ser atribuído mais uma vez ao relaxamento da moralidade sexual e às mudanças nos padrões de namoro entre as mulheres jovens. Popularmente conhecida como regra 80-20, essa ideia sugere que a vasta maioria, ou seja, os 80%, está buscando parceiros sexuais entre os 20% dos homens mais afluentes. Esse fenômeno é extremamente prejudicial para a formação de casais monogâmicos e para o estabelecimento bem-sucedido de famílias, impactando diretamente o futuro das crianças que representarão a próxima geração de qualquer nação. Abordaremos esse tema com mais profundidade no vídeo, mas se você estiver curioso, recomendo buscar mais informações no Google. Adicionalmente, é importante compreender que a psicologia feminina sempre se caracteriza pela capacidade de adaptação. Em nosso passado tribal, as mulheres das tribos derrotadas que não se submetessem aos seus novos senhores corriam o risco de enfrentar a morte juntamente com seus maridos, irmãos, filhos e pais. Ainda atualmente, muitas mulheres buscam homens com traços agressivos, consciente ou inconscientemente, uma vez que essa psicologia parece ter sido moldada nas mulheres ao longo de incontáveis anos de evolução da nossa espécie. Isso significa que criminosos, gangsters e assassinos em massa sempre serão mais atraentes para as mulheres do que homens honestos e trabalhadores. Eles sempre foram e continuarão a ser. Mulheres se entregam a traficantes de drogas em contraste com, por exemplo, professores de matemática. Mulheres se entregam a traficantes de drogas em contraste com, por exemplo, professores de matemática. A feminização dos homens no Ocidente reflete a adesão a uma crítica recorrente e de longa data que desmerece tudo e qualquer aspecto relacionado a essa transformação. Não são mais, para muitas mulheres, parceiros em potencial atraentes. A cultura do homem sensível, emocional e compassivo contrasta com as inclinações biológicas das mulheres em relação ao que desejam. A psique feminina é profundamente influenciada por desejos que estão intrinsecamente entrelaçados em sua essência genética. É importante reconhecer que em situações de violência sexual há uma complexidade nas reações fisiológicas e emocionais das vítimas. A percepção de prazer físico não deve ser confundida com consentimento ou desejo, pois estas experiências são profundamente traumáticas e desumanizantes. Entretanto, a vasta pesquisa científica indica que essas respostas são, em grande parte, reações automáticas do corpo. Se tais reações têm um impacto sobre as mulheres e suas decisões, isso ocorre em um nível bastante subconsciente ou primitivo. É amplamente reconhecido que a fantasia sexual mais frequentemente mencionada por mulheres é a fantasia de coerção sexual, muitas vezes referida como fantasia de estupro. Mas fantasia e realidade são duas coisas diferentes. Portanto, não considerarei isso como um fator que contribui para a propensão das mulheres a atraírem de forma consciente seu grupo. O experimento de 5 décadas de libertação feminina e emancipação política culminou em um resultado desastroso para o Ocidente. Ao conectar as informações, torna-se evidente que desde que as mulheres conquistaram o direito ao voto, o eixo da política e, consequentemente, da sociedade ocidental deslocou-se gradualmente para a esquerda. As mulheres também utilizaram sua emancipação política como uma plataforma para avançar a causa da liberação feminina, libertação social, financeira
do núcleo familiar e da maternidade, além da libertação em relação ao dogma religioso, e fundamentalmente a liberação sexual. Uma vez que as mulheres tiveram voz igual na esfera política, tornou-se apenas uma questão de tempo até que nossa civilização fosse engolida pelo horizonte de eventos de seu próprio colapso. Diversas pesquisas foram conduzidas sobre este tema, incluindo uma realizada pela Universidade de Colômbia. Todas elas, sem exceção, indicam que, à medida que as mulheres alcançam maior emancipação, a desestruturação da família ocorre de forma ainda mais acelerada. À medida que a estrutura familiar se fragmenta, observa-se um deslocamento crescente das mulheres em direção à esquerda, no espectro político, refletido em suas escolhas eleitorais. Assim, muitas pessoas começam a ver o governo como uma figura substituta para o marido, assumindo o papel de provedor. Consequentemente, as mulheres se encontram ainda mais emancipadas de seus papéis tradicionais, tanto no contexto familiar quanto na sociedade como um todo. Em uma das pesquisas mais extensivas sobre o declínio civilizacional, J.D. Unwin argumenta em seu livro Sexo e Cultura, publicado em 1934, que o fator primordial para o surgimento de uma civilização é o nível de castidade das mulheres pertencentes a essa civilização. Unwin, um antropólogo social britânico das universidades de Oxford e Cambridge, analisou 86 culturas ao longo de 5,0 anos de história e identificou uma correlação positiva entre a realização cultural de um povo e as restrições sexuais que eles praticavam. Embora seja uma questão complexa, Unwin acreditava que a essência da sociedade estava intimamente ligada ao aspecto sexual, considerando a monogamia heterossexual como o arranjo ideal para o planejamento, construção, proteção e sustento da família. Se um número adequado de parceiros heterossexuais estabelecesse um compromisso monogâmico, a energia civilizacional seria canalizada para fortalecer a base social de forma otimizada. Sem exceção, todas as civilizações que Unwin analisou permitiram que seu sucesso influenciasse e modificasse seu código moral ao longo do tempo. Conforme afirmado por Unwin, à medida que uma nação adota uma postura cada vez mais liberal em relação à sua moralidade sexual, ela tende a sofrer uma perda de coesão, impulso e sentido. A partir de um código moral fundamentado na castidade, as sociedades conseguem obter o que Unwin denominou de energia expansiva. Essa energia possibilitou que essas culturas se expandissem para áreas de culturas mais vulneráveis. Agora, quando você compara o mundo ocidental moderno com o islâmico, você vê exatamente os resultados que a teoria de Unwin previa. Ao proporcionar liberdade sexual às mulheres, o Ocidente, de certa forma, adentrou um modelo matriarcal que desencoraja os homens mais jovens. O Islã, por outro lado, mantém suas mulheres castas. Sua energia expansiva, conforme antecipado pela teoria de Unwin, se revela nas dinâmicas que estamos testemunhando atualmente. A cultura islâmica é aquela que está se expandindo para o Ocidente. No final das contas, cada civilização se tornou menos coesa, menos agressiva e menos resoluta. As civilizações que se encontram nesta fase liminar colapsaram devido a A. Uma revolução interna de caráter anárquico, ou B. A conquista por invasores dotados de maior energia social. De maneira alarmante, Unwin também notou que em nenhum dos estudos que realizou, houve um único caso em que uma cultura conseguiu reverter a liberdade sexual das mulheres após tê-la relaxado. Uma sociedade feminista e um futuro são um oxímoro, pois se mostram insustentáveis a longo prazo. Com base unicamente na história anterior, uma civilização que adota valores feministas tende a desaparecer em um curto espaço de tempo. É por isso que nunca testemunhamos uma civilização feminista que perdurasse além de breves períodos no ocaso de grandes impérios. Os sinais de declínio já são observáveis. Enquanto muitos países enfrentam um declínio social, o canário na mina de carvão é a autodenominada superpotência humanitária que adota uma política externa feminista. Ao observar a Suécia, nota-se que é um dos países com maior igualdade de gênero do mundo. E enquanto a Suécia se tornou conhecida por altos índices de violência sexual, muitos argumentam que está comprometendo sua cultura e identidade nacional, avançando em um processo de suicídio civilizacional em um ritmo alarmante. A feminização total da Suécia e de seus homens possibilitou que suas mulheres, de acordo com essa perspectiva, contribuíssem para a destruição de seu país ao aceitar a imigração de milhões de pessoas de culturas consideradas não assimiláveis e agressivas, através da inserção de milhões de indivíduos que apresentam dificuldades de assimilação e comportamentos hostis, provenientes de culturas que lhes são completamente alheias. Eles não apenas solicitam recursos financeiros para sustentar a colonização de seu país, mas também estão gerando desequilíbrios de gênero que poderão trazer consequências sérias e prolongadas para o futuro de sua sociedade. E eles aguardam sua condenação com expressões de tolerância e passividade,
tranquilos como vacas sagradas. Portanto, ao invés de desfrutarem de tudo, as mulheres ocidentais enfrentam o risco de perderem tudo. Como reagirão as feministas liberais quando se depararem com grupos agressivos de migrantes envolvidos em roubos e violência sexual? Queimar seus sutiãs e jogar uma edição de bolso de boceta, uma declaração de independência para eles? A violência atualmente direcionada às mulheres ocidentais em seus próprios países é uma evidência irrefutável do fracasso dos ideais utópicos da esquerda em relação à sociedade. Os milhões de migrantes que já chegaram, assim como os muitos que estão a caminho, já percebem que o Ocidente é uma civilização vulnerável, propensa ao saque. Embora as mulheres ocidentais possam, consciente ou inconscientemente, promover a destruição do Ocidente por meio de uma compaixão mal direcionada e de um hiperemocionalismo, a responsabilidade também recai sobre os homens ocidentais, que lhes oferecem a escolha e permitem que as preferências específicas de seus gêneros determinem os valores e prioridades de nossa civilização e, por consequência, o nosso futuro. E talvez o Unwin esteja certo. Talvez não haja uma maneira pacífica de resolver esta crise de nossa civilização. Nossa sociedade feminizada não criou um arco-íris de igualdade que levará o Ocidente a um estado de paz e segurança fundamentado no respeito mútuo e na tolerância. Na verdade, conseguiu abrir caminho para a tomada e islamização do Ocidente. Ironicamente, são as tendências e políticas femininas que, se não forem devidamente controladas, podem acabar por derrubar os estados mais inclusivos de gênero do Ocidente e o substituirá pelo tribalismo da África e do Oriente Médio, além da hipermasculinidade do Islã. Você pode ter uma sociedade feminizada, mas ela não sobreviverá ao Islã.